Oi gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra responder a tag metas literárias. Eu sei que eu prometi que não ia fazer metas quilométricas pra esse ano, porém eu vi essa tag e pensei, por que não compartilhar algumas metas mais gerais, digamos assim, já que essa tag você não precisa especificar tantas coisas, porque eu sei que se eu especificar eu vou acabar travando, vou abandonar várias dessas leituras e não vou cumprir nada. Pra quem não conhece essa tag, ela foi criada pelo Paulo Hatz, eu vou deixar todos os links aqui na descrição e também as perguntas, caso você queira fazer aí no seu canal ou enfim, nos comentários também, por que não? Essa tag consiste em 11 perguntinhas, mas antes da gente começar, não se esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e também compartilhar esse e outros vídeos, porque isso ajuda bastante no engajamento e no crescimento desse canal. Então bora lá, as minhas metas para esse ano eu sinto que elas estão bem básicas e se levar em consideração como foi o mês de janeiro na questão de trabalho, pode ser que essas metas que eu fiz lá em dezembro para começar 2023 com o pé direito tenham sido muito assertivas, porque eu já tô com uma penca de coisa para fazer aqui em casa e tá um pouquinho difícil de conciliar as leituras, mas enfim. E uma coisa que eu pretendo fazer é depois que chegar lá em dezembro de 2023, eu voltar para esse vídeo e ver se eu cumprir mesmo as minhas metas ou não. Enquanto não chega essa hora, bora lá para a primeira pergunta. Quantos livros pretende ler? Em 2022 eu coloquei uma meta básica de 50 livros e eu acabei lendo 80, então foi assim, um processo muito além do que eu esperava e fez com que agora em 2023 eu aumentasse essa minha meta para 60 livros. Isso incluindo quadrinhos, audiobooks, o que eu sou o tipo de pessoa que considera tudo livro. Se eu tô lendo, para mim é livro. E aí nessa meta de 60, eu não quis separado, tipo, 10 quadrinhos, 20 romances, essa coisa. Não, eu coloquei tudo no mesmo balaio e vamos ver qual é que vai ser. Número 2. Uma continuação que você quer ler. Na verdade, essa continuação já era uma meta que eu queria ter feito lá em 2022, mas não rolou. Então eu coloquei agora para 2023, que é Shorefall, a continuação de Foundryside, que saiu aqui no Brasil pela Morro Branco. Essa história é simplesmente maravilhosa, eu tô amando esse segundo livro. Então a gente pode dizer que essa segunda meta meio que já tá sendo cumprida, tá? Então eu dei uma roubadinha ali. E de fato eu acho que é uma das continuações que eu mais quero ler nesse ano, porque enfim, em outros vídeos eu falei sobre Chain of Thorns, sobre Hellbent, então para não repetir aqui e não tornar esse vídeo uma cópia de todos os outros que eu já fiz, vamos de Shorefall. 3. Um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? Eu tenho certeza absoluta que vocês vão colocar um monte de comentários sobre este livro em específico. Mas eu decidi que em 2023 eu finalmente vou ler Uma Vida Pequena de Hanya Yanagihara. Muitas pessoas falavam pra mim no ano passado sobre Uma Vida Pequena, sobre o que é uma história muito sensível que você precisa ter um cuidado pra ler, só que eu sempre fico com medo de como eu vou reagir durante a leitura dessa história, mas agora pra 2023 eu disse assim, não, eu vou tirar esse medo e eu vou ler. Se eu não gostar, eu abandono, se eu não gostar, eu pauso, mas eu vou ler este livro de qualquer forma, vou tentar fazer uma leitura mais tranquila sem me cobrar tanto, porque eu acho que às vezes as expectativas que eu penso em relação a uma história, elas acabam me afetando muito, e esse, por ser um livro que muita gente fala bem e por ele ter um peso emocional muito grande, talvez seja melhor mesmo eu ir com calma. Por favor, me ajuda. 4. Um autor que você gosta muito e pretende ler mais coisas dele e qual livro? É a Alice Oseman e eu li basicamente Sem Amor e Rádio Silêncio e obviamente Heartstopper. Mas nesse ano eu quero explorar outras histórias e também para sair um pouquinho da fantasia, que é o principal gênero que eu leio. Eu acho que então pegar esses contemporâneos da Alice vai ser uma boa jornada para mim. E aí eu achei que seria legal colocar como meta nesse ano, até porque eu não sei se a gente vai ter mais alguma coisa de Heartstopper agora em 2023, exceto a segunda temporada da série, então por isso eu prefiro encaixar aí um romance da Alice e vamos ver qual vai ser a minha experiência, porque Um Ano Solitário é um livro que divide muitas opiniões, então talvez eu esteja com um pouco de medinho aí de pegar essa história, mas eu espero que seja uma boa leitura. Se não for, tá tudo bem também.
5. O que você vai se desafiar a fazer diferente em 2023? Eu acho que a minha base desse ano é ler histórias mais diversas, como eu tenho feito todo ano, mas principalmente ler biografias ou livros de não ficção. Eu não quero me aprofundar muito na questão mais técnica quando a gente fala de não ficção, mas ler biografias é algo que eu gosto bastante, que eu descobri aí essa minha curiosidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui o livro do Príncipe Harry para ler, tenho do Obama, que eu não li ainda. Enfim, tem outras histórias na minha lista de biografias que eu quero colocar aí nessa minha meta de 2023, diluir durante o ano, principalmente porque são leituras que eu não faço muito rápido e eu não gosto de ler tudo de uma vez, porém eu tenho quase certeza que se eu ler 2 vai ser muito, mas ainda assim eu vou manter como meta. E é isso. 6. Um calhamaço que pretende ler. Eu acho que é muito óbvio, mas agora em 2023 eu vou ler finalmente O Caminho dos Reis. Apesar de ter uma amiga aí que é apaixonada, o Brandon Sanderson, eu quero colocar O Caminho dos Reis na minha meta pra esse ano e talvez ler outros livros dele, porque eu também ganhei de presente. Então vem aí, eu oficialmente lendo este calhamaço de 1000 páginas, e se eu fizer isso, se eu realmente ler O Caminho dos Reis, vai ser o maior livro que eu já li em toda a minha vida. Chama! Porque eu tenho o Reino de Cinzas na minha lista aí de conquistas da Sarah J. Maas, que foi uma história ali que bateu as 1000 páginas, mas O Caminho dos Reis tem muito mais que 1000, então eu tô ansioso pra isso acontecer, mas assim como outras metas eu vou meio que diluir durante o ano, não vou me cobrar tanto, porque como é um livro grande, pode ser que chegue um momento que eu só precise e consiga ler ele, então pra eu não correr esse risco de me pressionar demais, eu vou deixar pra sentir o momento, e quando esse momento chegar, vocês vão saber. 7. Livros nacionais para ler. Eu tenho uma lista de livros de amigos aqui em casa que eu deveria ter lido aí nos últimos anos, mas eu, enfim, acabei postergando, mas agora em 2023 vem aí, e alguns desses livros são Rumores da Cidade, do Lucas Rocha, Marketing do Amor, do Renato, O Veneno da Montanha, da Bibi, Pequena Coreografia do Adeus, O Beijo do Rio, do Stefano Volpe, A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê são meio que as minhas prioridades. Tem outras histórias sim aqui na minha estante nacionais, mas aí eu vou encaixando elas durante o ano. Foram essas aqui que eu coloquei que me deixaram assim mais empolgado e curioso para ler. Então assim, nada melhor do que prestigiar e apoiar as pessoas que a gente gosta. 8. Um livro que pretende reler. Na verdade não é um livro, mas a série inteira. Para você que tá me acompanhando ou me conhecendo hoje, em 2023 eu tô fazendo uma releitura da série Trono de Vidro. Agora em janeiro a gente tá lendo Lâmina da Assassina, mas nos próximos meses a gente vai reler toda a série, vai ser meio que um livro por mês, então você está super convidado caso você queira participar, e é uma série que eu tenho muito carinho, que eu gosto demais, e mexe muito com os meus sentimentos, então nada melhor do que reler ela agora em 2023, e eu acho que de série grande vai ser a única que eu vou de fato reler, e Trono de Vidro já é uma série muito grande, são livros enormes, são aí 8, então vai levar um tempinho relendo essa série, mas é algo que eu queria fazer já tem um tempo. No ano passado eu e a Tami lemos o primeiro, né, Trono de Vidro, e tem uma discussão bem legal, caso você queira assistir o nosso Lendo em Voz Alta, e aí agora para 2023 eu pretendo reler os outros pra sentir o mesmo amor e ódio que senti pela primeira vez. 9. Um livro hypado que você finalmente pretende ler. Para essa pergunta eu coloquei Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, porque vai ser uma leitura coletiva que eu vou fazer com o pessoal do Catarse. A gente vai ler esse livro agora a partir de fevereiro, e aí eu já vou poder riscar da minha meta essa leitura, mas é um livro que muita gente hypou, muita gente amou, inclusive entrou em várias listas de favoritos de 2022, e eu acho que chegou a minha hora. O livro já tá aqui na minha estante, inclusive me esperando, e eu não vejo a hora de sentir tudo que todo mundo sentiu lendo esse livro. E se você quiser ler com a gente, você está extremamente convidado. Link do Catarse para me apoiar lá e participar das nossas leituras, receber as coisas em primeira mão, tá aqui na descrição. 10. Um livro clássico que você quer ler. Vocês sabem que eu não sou muito de clássicos, mas eu também não faço pouco caso deles. Eu leio uma coisinha aqui, outra ali, mas nada muito elaborado. Porém, para esse ano, eu decidi que eu quero ler O Retrato de Dorian Gray. É uma leitura que eu tinha pensado em fazer em 2022, mas eu acabei deixando de lado, e agora para 2023 eu disse assim, acho que vai ser interessante pegar essa história, e foi a primeira que veio à minha cabeça quando eu tava
tava montando as respostas. Eu acho que vai ser interessante, principalmente porque eu sinto que eu tô amadurecendo como leitor e pra mim vai fazer sentido encontrar alguns clássicos pelo caminho, umas leituras um pouco mais adultas e elaboradas de certa forma. Eu sei que é um livro que muita gente gosta, então deixa pra mim aqui nos comentários se você já leu essa história, se você gostou ou não. E antes que vocês perguntem, a minha versão, a versão que eu tenho aqui em casa, é a sem censura. Tem texto de apoio e essas outras coisinhas mais, é uma edição da Dark Side, se eu não me engano, então eu vou ler meio que a história completa do jeito que ela precisa ser lida. E por último, mas não menos importante, 11. O lançamento que você tá mais ansioso. Eu confesso que são poucos lançamentos de 2023 que eu sei até o momento que vão ser lançados nesse ano que eu tô empolgado pra ler. E assim, não é que eu não esteja interessado nessas histórias, mas eu acho que do ano passado pra cá eu meio que parei de esperar alguns lançamentos porque isso me deixa ansioso e eu não consigo pensar em outro livro. Eu fico lendo a história e só fico pensando assim, mas e quando é que vai sair esse aqui? E aí eu decidi que agora eu vou ler as coisas quando elas só tiverem lançado, não vou ficar prospectando alguma coisa. E aí eu parei pra pensar e disse assim, olha só, neste ano tem um lançamento que vai casar muito com o dia do meu aniversário. Então eu tô levando isso como um sinal de que eu vou gostar dessa história e que eu posso sim me permitir ficar ansioso por ela. Tô falando de Swordcatcher, da Cassandra Clare, que é a nova história dela aí, que vai ser uma fantasia adulta, vai se passar fora do universo dos Caçadores de Sombras, e eu gostei muito da sinopse de Swordcatcher. Então assim, pode ser uma história que vai dar tudo errado, mas também pode ser uma história que vai dar tudo certo. Não sei dizer pra vocês quais são as minhas expectativas, mas eu acho que vai ser interessante ver a Cassandra Clare escrevendo outra coisa fora do universo dos Caçadores de Sombras. E aí eu sei que algumas pessoas devem pensar assim, finalmente essa mulher parou de escrever aquele esquema de pirâmide que são os Caçadores de Sombras. Gente, eu sinceramente não ligo. É o meu universo de conforto, é onde eu gosto de estar, e se a Cassandra Clare quiser escrever 300 livros, eu vou ler. Não tenho nada a reclamar, sinto muito. Eu sei que isso afasta ela de novos leitores, mas assim, acontece. O que eu mais quero é a minha felicidade. A partir de agora, você vai me chamar de senhora, tá? E é com a voz aveludada assim, ó. Senhora? Ok que eu não vou passar por cima das outras pessoas, mas assim, choices. E ela tem outras séries com a Holly Black também, então não precisa necessariamente ler só Os Caçadores de Sombras. Porém, eu tô animado pra Swordcatcher. Então vem aí essa nova série da Cassandra Clare, que na verdade eu acho que é uma duologia, são 2 livros, mas ela deu uma entrevista recentemente onde ela disse que, assim como aconteceu com Caçadores de Sombras, é uma história que ela pode prolongar. E é isso. A sinopse é muito maneira, tá? Já tá em pré-venda lá na Amazon. Vamos ver qual é que vai ser de Swordcatcher e quando eu ler eu conto tudo pra vocês. Pois muito que bem, foram essas então as minhas respostas pra essa tag. Eu acho que foram respostas muito conscientes, muito pé no chão. Espero conseguir cumprir todas elas e se eu conseguir, a gente descobre lá em dezembro pra ver se realmente valeu a pena eu ter feito esse vídeo ou se foi um completo tempo perdido. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueçam de deixar nos comentários quais livros vocês pretendem ler nesse ano e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!